Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Quem sou eu? Elizabeth, psicóloga, e hoje eu trouxe aqui para você ao meu amor, a Maria, para nós aguardar o pessoal que está chegando, né? Nós estamos, por iniciativa, eu sou terapeuta de casais, terapeuta individual também. Eu desenvolvi um projeto, eu estou terminando mais uma pós-graduação e resolvi fazer, tenho que fazer o TCC e resolvi, pensando no TCC, resolvi então fazer esse projeto com vocês. E qual que é o título do projeto? Deixa eu ver. Os principais problemas dos relacionamentos, os principais problemas dos casamentos, hoje, né? Principalmente na época de hoje, na época de redes sociais, na época de mudanças, né? Maria fica ali. Então, a gente dividiu, eu digo a gente porque é eu e você, né? Eu dividi então nos principais problemas, eu pesquisei, fora a pesquisa eu também constatei nos meus atendimentos, eu tenho assim 33 anos de psicologia, eu tenho 65 anos, me formei em 1990 e, e a gente sempre tratou casais, mas principalmente nos últimos 6 anos eu venho me dedicando exclusivamente a estudar, a analisar, a pesquisar a terapia dos casais, a relação dos casais. E eu fiz então, enumerei 8 grandes problemas da relação. Eu vou ler, onde a primeira live foi ontem, dia 1º, hoje é dia 2, a segunda live. E eu vou ler todos e a gente em cada live vai pegar o ponto, uma delas, e vai falar. Talvez tenha que ter mais de uma live, dependendo de como se desenvolver, como é que vai ser a interação com vocês, né? E o assunto, então a gente vai, não quer dizer que cada ponto é uma live, vai depender do fenômeno comunicação. E eu vou começar, então, aquilo que eu enumerei 8 principais questões, que são, na ordem de prioridade, na ordem que mais acontece. A primeira de todas, que foi colocado, e o problema mais abrangente, o que acontece mais e que mais a gente chegou à conclusão que é muito importante e que muda as coisas, é a comunicação do casal, a fala do casal, a troca de informações do casal, a troca de sentimento, a troca de informação sobre o seu sentimento, sobre o seu estado. E aí tem a forma de tratar, né? A gente já vai aprofundar um pouquinho mais. O segundo é a gestão da vida financeira do casal, né? O casal era individual, cada um cuidava do seu dinheiro, como é que é hoje? E tem dado grandes problemas aí, né? Divergências, conflitos. Terceiro, a falta de intimidade sexual, a falta do afeto íntimo, né? Isso também traz grandes questões e esse é o mais perigoso, que abre uma porta para fora do relacionamento, né? Nós temos em quarto lugar os conflitos familiares. Os conflitos com mães, sogras, filhos de ex-casamento, né? Filhos atuais, problemas com adolescentes, problemas com os tios, casais que cuidam dos seus pais, né? E aí tem conflito, mães que moram junto com os filhos, né? Vós, né? Então tem várias questões que surgem aí e que às vezes não são sabido resolver, não tem ideia de como resolver, não quer magoar, né? Em quinto lugar, é o tempo do casal, a dedicação que esse casal dá para o seu tempo de namoro, para o seu tempo de acolhimento, para o seu tempo de dedicação. Qual foi a última vez que tu olhou de pertinho para o seu companheiro?
olhou nos olhos deles e falou: eu te amo. Como foi? Quando foi? Como foi? Onde foi? Faz tempo? Ou só passou os olhos por ele? Isso é o que começou lá no início, né? O olhar. O olhar. Como é que a gente passa, pelo menos na minha época, né? Hoje tem redes sociais, mas a gente ficava paquerando, né? Ficava olhando. Então o olhar e o perguntar: como é que você está? Como é que tu está se sentindo? Como que você passou o dia, mas realmente você pensou em mim? Você teve um momento de carinho para mim? Esse tempo do casal. Comer pipoca, ver filme, ir no cinema, sozinho. Deixa com a sogra, deixa com a vizinha, paga uma babá e tem que manter. É isso que mantém a relação. Isso resgata aquele sentimento bom, aquele sentimento inicial aqui, a qual você se aproximou, a qual você fez uma outra família. E tem o 6, que é bem, né, que aparece muito na terapia, muito, que é a gestão das tarefas domésticas. Como é que nós vamos fazer? Nós dois temos que comer, nós dois temos que vestir, temos que arrumar a casa, nós dois trabalhamos fora. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz? E tem filhos, né? Essa gestão, quem vai fazer o quê, o automático, né? Eu pego uma coisa, tu pega outra, quem vai fazer a janta, eu faço, você lava a louça, você guarda. Isso tem que ser no cotidiano, não tem que ser cobrado, e tem que ser cooperado, né? Tem que ser parceria. Nem tudo. Um dia na semana tu lava o banheiro, outro dia sou eu. Tem tarefas que não são muito legais que a gente tem que fazer. E vamos cooperar. Essa gestão das tarefas é muito importante delimitar. Né? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pagar alguém? Né? Como é que nós vamos fazer? Porque senão a bagunça desorganiza aqui. E desorganizando aqui, desorganiza o casal. O casal tem que estar ali sempre pensando, sempre equilibrando, e tem que estar pensando no casal. Não pode só o dia corrido, só as tarefas, porque tem 1000 tarefas, filhos, escola, né? Trabalho. Precisamos ter um tempo, né? E a gestão e as tarefas, a casa organizada é importante. Nós temos então, em 7º, o excesso de compromisso fora. É ginástica, é academia, é jogo, sair com os amigos, é trabalho, é reunião, é palestra, é cursos, né? Monte de tarefas. Quando chega em casa, oi Cíntia, oi Tereza, quando chega em casa, tá cansado, não quer mais, e aí vai dormir. E aí começa o problema com todos, acontece todas as outras partes lá, né? A falta de intimidade, a falta de tempo para o casal, né? A falta de planejamento, tudo isso quando se tem muito compromisso. E quando atenta aí, se tem muito compromisso, se assume muito compromisso, tem que tomar cuidado do que eu estou fugindo. Por que eu estou fazendo compromisso e não quero ficar em casa? Sinal, alerta vermelho aí, né? Que tem alguma coisa, porque eu adoro chegar em casa, né? Eu estou falando pelo casal, chegar em casa e ter aquele cafezinho, aquele chimarrão aqui no Rio Grande do Sul, né? Para tomar com o marido, para tomar com a esposa, né? Para poder trocar, para poder conversar, saber como é. E ter aquele momento de namoro, né? De cooperação. Se eu tô fugindo, se eu volto mais tarde, se eu fico arrumando coisas na rua, tem alguma coisa que não tá indo muito bem aí, não tá muito bem aí. É um ponto de atenção. E por último, eu enumerei o número 8, que é muito importante com o passar dos anos. A gente, com o passar dos anos, e eu tenho como dizer isso bem, porque eu tenho 65 anos, a gente vai tendo ciclos. A gente vai mudando, a gente vai amadurecendo. Por exemplo, com 65 anos, se eu tivesse, depois eu vou falar de mim, tivesse um companheiro hoje, ele diz, mas tu não é a mesma. Não sou mesmo, eu evoluí muito, né? Eu explodi com muita coisa, hoje eu ainda estou estudando, eu tenho períodos inteiros de estudo,
para poder estar atualizando. Então, hoje eu estou muito melhor do que quando eu tinha 20 anos. Hoje eu sei muito mais do que eu sabia lá. Hoje a minha maturidade me permite, né, escolhas, mas isso é hoje. Quantas fases eu passei? As mulheres, né, que ainda estão na fase de reprodução, elas têm a TPM, né, que já foi comprovado, que já foi, né? Oi, Denise, já foi comprovado. A TPM atrapalha um monte de coisa, né? E aí tu tem que entender, o companheiro tem que entender isso, né? Tem que saber. Então, assim, as fases da vida, de evolução da vida, elas também têm que ser consideradas. E elas são diferentes entre homens e mulheres. Não é a mesma coisa. Existe a forma de sentir diferente, né? Uma coisa que eu posso sentir como mulher, ele pode entender que é descaso com ele. Ou eu não estou muito bem, ele não se lembra quando que eu estou na TPM e ele chega, né, e eu estou mais enmesmada, né, e estou mais dentro de mim. Então, isso precisa ser conversado. Essa é a quinta. Tem uma coisa importante. Aí, o que falta? O nosso ponto de hoje, que nós vamos explorar um pouquinho mais, é o ponto número 1, a comunicação. A comunicação foi, em todas as pesquisas, em todos os momentos, o principal problema dos casais. A comunicação, a forma de comunicar, a forma de eu dizer o que eu sinto e dizer o que eu não gosto e de tratar o outro, porque está todo dia ali comigo, ele não é meu. Quando a gente fala meu marido, é porque aquele ali eu escolhi, mas ele não é meu, eu não tenho posse sobre ele. Então eu tenho que ter respeito, e aí que a coisa começa a mudar. Porque se eu não comunico de forma direta e de forma assertiva, ele não entende o que eu quero dizer com aquilo. E mesmo que eu consiga me esforçar e falar, será que ele entendeu o que eu quis transmitir? Neste meio de sair do meu cérebro aquela comunicação e chegar no cérebro dele, tem um espaço aí, né, que pode ter mudado. Por quê? Os meus significados, os meus significantes são diferentes dos significantes dele. Lembrem, eu vim de uma família, a mulher veio de uma família que tinha minha mãe, minha avó, minha bisavó, né? E da parte do meu pai. Então, eu já sou um produto, um resultado de duas pessoas com duas outras famílias. E aí, como é que era a comunicação lá? Como é que eu sintetizei essa comunicação? Como é que eu aprimorei? E é essa comunicação que vem dos nossos ancestrais que eu estou levando para a relação. E aí, por exemplo, a gente aqui no Rio Grande do Sul nós temos muitas etnias, né? Nós temos alemão, polonês no meu caso, português, italiano, japonês, né? E esses os principais, né? Se a gente pegar uma japonesa com um italiano, como é que eles vão se comunicar? Vai ter que ter uma reciclagem aí, porque os significados são totalmente diferentes, tem a religiosidade também é diferente e grande parte da comunicação, dependendo, está atravessada pela religião. Então a gente tem que, o período do namoro, o período é para se conhecer. Hoje a gente está meio atropelando as coisas, né? Mas, mesmo assim, tem que ter um período de conhecimento. Porque não é assim, não é a junção do que a minha família me ensinou, de eu, Elizabeth, do que ele me ensinou pro companheiro, que não é a soma. Olha só, não é a soma. Não é a minha comunicação, eu vou somar com a dele. Não. A minha comunicação, eu vou colocar frente a dele e vou ver de que forma eu consigo melhorar e fazer um outro sistema. Porque quando eu me uno a alguém, eu inauguro um novo sistema com o meu sistema original, que veio da minha mãe, do meu pai, que veio lá da Princesa Isabel, né? O companheiro também tem as formas, né,
de entender, de conhecer a vida, porque foi a forma que ele foi educado. E a forma que ele foi educado é o que ele transmite, o que ele reproduz. Não tem assim, ó. Ah, minha mãe, eu sempre uso isso, né? A minha mãe fazia um feijão lá que ela botava cebola. A minha também. E aí, chega no dia, a minha mãe fritava a cebola, botava, abria a panela de pressão e depois botava. A do meu companheiro botava a cebola junto tudo e ficava outro gosto. Falei, mas não é assim. Não é que é ou não é. Não é a minha mãe nem a tua mãe. Vamos fazer uma outra forma? Vamos fazer a nossa forma? Vamos inaugurar um novo sistema de comunicação, um novo sistema de vida? Isso é muito importante. E aí nós temos também a comunicação, que a gente fala muito hoje, qual é que é? As 5 linguagens do amor, comunicação não violenta. E aí muda, né? Porque se a gente for ver, aí tem muita coisa, muita briga, que chega ao máximo, né, da agressividade por fala, por discurso, por não entender, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E muitas vezes assim, tu deixou uma toalha fora do lugar, porque tu é igual ao teu pai, tu é igual à tua mãe, e tua mãe não te ensinou, daí já começa a vir a raiva, e começa, daqui a pouquinho já estão em palavrão, estão em tom alto. Não, né? E aí a coisa chega a ter problemas, tem bastante gente nos presídios hoje, né, por iniciar por uma comunicação errada, uma comunicação que foi evoluindo e que não teve ali o controle, não teve o entendimento, e um entendeu de um jeito. Por exemplo, já deve ter acontecido com vocês de você encontrar alguém e passar pela essa pessoa e ela tá de cara virada. Para mim, há pouco tempo aconteceu isso. Eu falei, o que será que eu fiz? Não entendi o porquê que a pessoa não me cumprimenta, né? E era minha conhecida. Eu quero saber o que eu fiz para ela, porque na minha relação eu não fiz nada. Mas eu devo ter feito, ela deve ter recebido de algum jeito, porque ela nem quer falar comigo. E aí, isso é comunicação. O que sai daqui, passa por aqui e chega aí, esse percurso, e entra no outro cérebro, é outro entendimento. E a gente tem assim, ó, por exemplo, se eu falar em girassol, você já vê o girassol, né? Você já é representativo para você? É legal para você? Eu penso em campos de girassóis. Dependendo da pessoa, não. Dependendo da pessoa, são flores. Se eu falo em buquê de flores, eu quero um buquê de flores. Tem gente que nem disse a nossa ilusitada Dercy Gonçalves, que ela odiava flores, porque ela nem tinha morrido, como é que ela estava ganhando flores? Isso é comunicação, isso é falha, isso é diferente, porque para ela as flores não representam, não tem um significante bom. Para nós tem. Então, muda isso e conhecer essa comunicação. Fazer listagens de comunicação, listagem principalmente das falas da família, as falas dos nossos ancestrais. O que dizia minha mãe, o que dizia meu pai, quais eram as histórias. Conversar sobre isso, além de ser gostoso, tu aprende muito, tu entende muito o mundo do outro. E falando, ele também entende o que até então ele não tinha entendido, porque ele falava, repetia. Uma coisa bem interessante, quando a gente tem mais filhos, né? Não sei se pode dizer, mas aí mandava assim, fulano, mandava longe, né? Não posso dizer o nome. E aí eu dizia, mas sou eu sou a mãe dele. Não, mãe, eu não quis dizer isso, mas disse, né? Então, a comunicação é uma coisa bem sensível, que você tem que prestar atenção, o tom de voz, a forma de falar, o momento de falar, né? E não deixar a coisa engolir, né? De engolir sapo. Ou a gente coloca a energia para fora,
ou ela fica dentro e vai queimando alguns órgãos, vai acabando fazendo sintomas, fazendo alguma doença. Precisamos conversar, precisamos falar, colocar, ô Flávia querida, precisamos colocar aquilo que estamos sentindo, mas não precisamos falar de qualquer jeito. Nós temos que falar de forma carinhosa, de forma explicativa, de forma que eu quero que o outro realmente entenda. Eu não estou só escoando a minha raiva, né? Porque quando chego no ponto da raiva, é melhor eu não falar. É melhor eu ir para academia, eu ir tomar um banho, eu ir correr, né? Aí depois baixa, eu fazer uma meditação, né? Baixou, eu vou conversar, eu vou falar, eu vou, se o assunto é delicado, eu vou rever os meus pensamentos e ver de que forma eu vou dizer isso para aquela pessoa. E sempre assim, ó, é importante que você diga o que você está sentindo já nas primeiras coisas. Ah, eu não gostei, eu não me senti bem, porque você me prometeu que ia passar aqui, não atrasou, poderia ter ligado, né? Essas coisas no delicado, sem precisar gritar, sem precisar se exacerbar, né? Olá, sem precisar botar a raiva junto, porque antes disso, quando você está nessa prevenção, você consegue controlar isso, né? Porque a relação do casal, ela, que nem eu falei antes, ela tem que estar sempre, e você tem que estar pensando sempre no equilíbrio, porque não é fácil, a gente não é fácil conviver com a gente, né? E com o outro que é diferente. E aí o autoconhecimento, a autoanálise, o autoamor, a nossa autoestima é muito importante. Eu me conhecer para poder saber que aquilo que eu estou dizendo vem de dentro e até que ponto eu posso ir, quais são as minhas características, e com isso eu consigo fazer uma leitura do outro. E principalmente na relação, eu me colocar no lugar dele. Mas eu só posso me colocar no lugar dele se eu souber qual é o lugar. E para mim saber, eu tenho que saber dos meus sentimentos. Então, como é que uma coisa básica que a gente funciona e que a gente pode usar? Aquilo que eu penso, eu sinto e eu tomo uma ação. Isso é o nosso dia a dia, e é desse jeito assim, bem prático que a gente funciona. O principal pensamento, ele chega aqui nessa parte, né? Nós recebemos, né? Vai batendo ali os pensamentos, e ali a gente vai metabolizando, a gente vai pensando, vai elaborando, né? E quando a gente tem um sentimento, eu vou fazer um exercício com vocês, olha só. Hoje está muito frio, tá caindo neve. Você já vê isso, você enxerga a neve, você vê, e aí você já começa, se você continuar pensando, a sentir frio. E aí eu vou pegar meu casaco, ação. Então, esse é o jeito que a gente funciona, né? Se a gente analisar isso, a gente consegue se colocar no lugar do outro. O que ele está pensando? O que ele está sentindo? Por isso ele fez isso. Então, na relação do dia a dia, precisamos estar atento à saúde da relação, à saúde do casamento. Essa saúde é o equilíbrio. Porque, ora, nem sempre eu estou extremamente feliz. Existem momentos de felicidade. Existe felicidade mais, digamos assim, mais calma. Mas a infelicidade, ela é gritante. Então, eu não quero chegar lá. Eu quero manter isso. Então, com isso, eu vou pegando pequenas questões do dia a dia e vou conversando. Precisa inaugurar uma hora de encontro. Claro que antigamente a gente tinha do almoço, hoje a vida é corrida. Mas hoje nós temos também as mídias, né? Nós temos os chats que a gente pode se encontrar. A hora que eu for almoçar, a hora que ele for almoçar, a gente pode conversar, pode pôr em vídeo e colocar ali o que sentiu, como é que sentiu, botou a roupa na máquina, se sentiu bem, pensei em você. Esse manter essa relação de afetividade é muito importante, porque assim,
Se ela é cultivada, ela é mantida. Se ela começa a se distanciar, o ser humano começa a se acomodar e achar questões de fora. E aí, mais difícil a gente retomar. Bom, eu vou falar mais sobre a comunicação, eu quero falar mais sobre a comunicação não violenta, a comunicação de recepção, né, assertiva. Provavelmente eu estou querendo conversar com a minha amiga, que eu acho que hoje não está por aqui, a Alice, que é especialista em comunicação não violenta. Eu vou convidar ela para a próxima live, para ela participar, e ela inclusive, ela é graduada nisso, tem pós, né? Então ela é especialista nisso e a gente vai falar em detalhes para você ver que às vezes a gente está praticando uma comunicação que fica no dia a dia, mas é agressiva, mas é violenta, e isso gera raiva. Não precisa, não, a coisa de gerar raiva é o que a gente precisa mudar. A raiva não é legal. Com a raiva a gente perde o controle. A gente não quer perder o controle. Controle das nossas ações, né? A gente pode colocar isso no outro lugar, né? Bom, eu espero que vocês possam fazer pergunta. Eu estou fazendo assim, isso aqui é um projeto, né? Eu vou estar aqui. Eu só acredito que eu não vou estar na terça-feira de noite, que eu tenho compromisso até tarde, e talvez na quarta, mas eu vou estar sequentemente, né, aqui. Provavelmente amanhã de noite eu vou estar aqui também. Domingo de noite eu vou estar aqui também. Segunda, terça não. Quarta eu vou ver ainda se eu consigo deslocar os compromissos. Mas eu quero vir na sequência para a gente conversar sobre relacionamento. Não precisa ser relacionamento de casados. Relacionamento mais afetivo sexual, né? Relacionamento de amor, relacionamento sexuado, né? Não relacionamento parental. Então, assim, para a gente saber como é que está hoje, e quero a interação com vocês. Eu sei que eu não avisei, que eu apareci aqui, mas foi uma ideia que eu estou gostando e que eu tenho tido bastante retorno, né? Positivo. Vamos explorar isso. Vamos interagir comigo. Vocês podem mandar as perguntas, mandar o que aconteceu com vocês, né? Que a gente vai respondendo. E assim, na sequência, a gente vai se encontrando. Eu marquei 9h30, que é justamente na hora da novela, né? Que aí não atrapalha, vocês já chegaram em casa, já comeram alguma coisa e pode nos encontrar aqui. Eu tenho dois canais, eu estou falando simultaneamente no Psicóloga Elizabeth e estou falando no Terapia de Casal Sistêmica, né? Oi, Kátia, tudo bom, querida? Então, as lives são simultâneas, eu botei 2 celulares aqui, grudadinho aqui, pra gente poder conversar, pra gente poder falar sobre relacionamento, né? Falar das questões de hoje, tem muita coisa, por isso eu separei nesses itens, eu botei nas lives, e vocês podem olhar lá na bio, não é na bio, é antes da bio, lá nas publicações, que eu botei a programação, botei essa programação aqui, mas posso colocar aqui depois, vou salvar as lives, né, pra gente poder ir discutindo e aprofundando, né, e vocês podem ir trazendo, eu vou trazer algumas pessoas também, que eu acho que vai agregar pro nosso trabalho, né, e esse trabalho é voluntário, é um trabalho que eu quero dividir com vocês, quero ter essa interação. Não estou vendendo nada, não vou vender curso, não tem pegadinha nenhuma, é simplesmente para a gente poder botar em pauta esse compromisso, essa importância de discutir as relações de casais. Porque assim, aumentou muito as separações, aumentou muito as traições. Nós temos uma estatística que 75% das pessoas traem, e aí eu brinco assim, as outras 25% não descobriram. Mas assim, tá difícil se entender, tá difícil permanecer, e é muito fácil desistir, e pegar outro, desistir e começar de novo. Isso não é bom para a saúde mental das pessoas. Vamos saber nos relacionar.
E aí vamos pegar esses problemas que acontecem no dia a dia e já vamos conversar sobre isso. Eu aqui, a minha ideia é que vocês consigam, através do que a gente vai trazendo aqui, ter ideias e resolver aí na casa de vocês, no relacionamento de vocês, né? Já as questões. Nós temos, então, numa segunda-feira próxima agora não, acho que é o Dia dos Namorados, que cai na segunda. E a gente quer ter uma festa legal no Dia dos Namorados, né? Você já pensou o que você vai comprar, o que você vai dar, o que você vai fazer pro Dia dos Namorados? Pode começar pensando nisso, né? Como é que tá a relação, porque não é só comercial, Natal, né? Precisa estar bem, precisa dormir bem, precisa dormir abraçadinho, precisa dormir de conchinha, tá? Precisa ter projetos, né? Nós precisamos resgatar isso. Não é só... E nós temos a questão das redes sociais, que a gente vai falar aqui, né? Tudo isso faz com que hoje as relações de casamento sejam um grande desafio. E principalmente quando tem crianças, né, no meio, e tem muitos casais que vieram de outras relações, que se separaram e trouxeram os filhos, né? Então, projeção em cima da pessoa, é melhor não ter projeção, ser romântico, mas com os pés no chão. Tudo isso a gente vai conversar, né? Oi, Rodrigo. Então, hoje o nosso ponto de aprofundamento é a comunicação. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Comunicação. Como é que eu estou me comunicando com vocês? Como é que eu estou trazendo para vocês esse conteúdo? Como é que vocês estão recebendo? Eu tento me colocar, quando eu vou fazer a minha programação aqui, no lugar de vocês, né? Eu tento ver o que vocês precisam, o que vocês estão, de que forma eu consigo, com aquilo que eu estou transmitindo, ajudar vocês aí e vocês tomarem as suas devidas providências, seu desenvolvimento, começar a conversar. Eu vou trazer também alguns exercícios aqui que a gente vai poder fazer, vocês vão poder fazer em casa para melhorar isso. Então, assim, eu também não vim aqui só falar, eu quero que vocês me digam o que vocês gostariam, né? Faz algumas perguntas, né? Eu vou responder. E hoje é isso, a comunicação, e a gente tem uma comunicação assim, quando a gente pensa em falar para alguém sobre alguma coisa, para o outro, eu sempre vou pensar a partir de mim, a partir do meu conteúdo, a partir daquilo que eu aprendi, daquilo que eu senti. E às vezes não é o que o outro, não diz muito a ver com a história do outro, porque o que eu sinto hoje tem a ver com a minha história, com aquilo que eu vivi e principalmente com aquilo que eu ressignifiquei. Porque assim, eu posso ter tido uma infância difícil, eu posso ter tido questões, né, difíceis, mas eu ressignifiquei, eu parei, eu sou responsável por resolver, eu sou responsável por melhorar a minha vida. Eu hoje, por exemplo, eu sou Elizabeth, né, eu tive 2 casamentos, eu tive 3 filhos, né, e um monte de namorados, né, mas assim, hoje eu estou há mais de 15 anos comigo e estou muito bem, né? Eu mergulhei nos estudos e vi assim, ó, eu vou me dar melhor, eu vou conseguir ajudar melhor se eu me dedicar a explicar o que aconteceu. Não quer dizer que eu seja contra, não, eu acho que a união é perfeita, mas eu acho que eu agrego mais orientando. E a minha missão de vida hoje é orientar pessoas a ter uma melhor qualidade de vida. E por isso eu estou aqui. E esse meu projeto, ele vai, né? Eu pretendo estar aqui à medida do possível para poder escutar vocês, porque eu só fiz um planejamento aqui, mas eu quero escutar vocês, né? E saber que eu posso contribuir com o dia a dia de vocês melhor, a orientação de vocês melhor, né? Aí na sua casa, né? Isso me deixa muito, muito feliz.
A relação, nós temos dois tipos de relação, sexuada e relação parental, né? A sexuada é o que eu estou falando aqui, a parental são nossos filhos, nossos irmãos. E essa relação sexuada, ela é a mais difícil no sentido de que os mundos são diferentes, né? E aí, eu vou trazer, eu quero falar na próxima live, provavelmente amanhã, eu vou falar das 5 linguagens do amor, que na mídia todo mundo está falando muito bem, e a gente vai então, que também tem a ver com comunicação, a gente vai então falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Bom, eu fico aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu não sei lidar muito bem com isso aqui, eu só sei ligar, mas eu só estou acenando, não estou vendo ali nenhuma pergunta no momento. Então eu vou me despedir, desejar para vocês uma excelente noite, para quem está me vendo em outro momento, uma excelente tarde, uma excelente manhã. E amanhã, dia 3, eu vou estar aqui de novo na terceira live, aprofundando um pouquinho mais a parte da comunicação, que é a principal, que foi constatada no primeiro grande problema, o mais acentuado da relação dos casais. E aí eu quero que vocês me tragam as perguntas. Pode mandar depois aqui no direct, né? Pra gente responder, pra gente falar. Tá bom? Queridos, uma boa noite, um bom dia e até amanhã, dia 3, a terceira live. Tá bom? Vou deixar gravadinho aqui. Francine Bica, minha amiga querida, beijo. Eu já tô indo, né? Não quero ocupar muito o espaço de vocês, né? Mas vê a live aí que é bem legal. Eu acho que a gente já conseguiu atingir pelo menos eu consegui passar para você, comunicar para vocês qual é o meu objetivo, né? E eu estou aqui à disposição. Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.